se quiser ficar aqui. Fica bom também. Eu volto agora. Você vai comprar o lanche? Os negócios aqui é Essa aqui, ó, fiscal. Não, Já. Vou colocar todo e você vai colocando já consigo. É que a gente já consegui. Já conseguiu aqui, ô. É só se trancar, né? Que a porta Já conseguiu aqui. Já achou? Pode estar no QR Code. Ah, Você teve? Sim, obrigado. Consegui isso só para colocar. O som tá bem tímido. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Vou arrancar aqui e virar. Se for escravo, eu vou conseguir aqui. à frente, né? A Amanda vai participar? Dor de cabeça? É que ela tem que vir mesmo, cada um passo. Vem, Amanda. Esperar que a gente vai orar por ela pra você. Deixa ela. No final. Não, deixa ela. Irmãos, é aquela câmera ele tá filmando? Eu não sei. Eu não pedi. Cameraman aqui hoje. Eu não tô acostumado a falar nas frente das câmeras. Ao Na frente vivo, das né? câmeras, acho que ainda não tá gravando não, deixa eu ver. Postagem, né, pai? Direto do Postagem. Instagram, viu? Esse trem tá ao vivo aí? É que o Benício- Não, ainda não, só tá gravando pra ficar registrado. O Benício é cheio das ideias dele. O cachorro pra manter aqui carregador dele. Irmãos, como eu falei no grupo lá, pra quem não conhece São Vitor Hugo, viu? Olha lá. É o Vitor Hugo, ele era da minha célula, mas deu uma desviada para outras células. Saiu, mas tá querendo voltar de novo. Aí nós estamos vendo aqui se nós aceita ele. Eu já vim fazer uma visita Vamos fazer- especial, meu amigo tá ministrando a palavra. eu Vamos fiz fazer até uma esse reunião. momento. Eu sabia que a cara dele não era família. Mas quem? Ele que veio. Mãe. O Vitor, ele O Wesley participava tá com aqui nós. O Wesley tá aqui sempre. O Wesley tá tão diferente assim, igual. Deus vai descansar. Irmãos, então aqui ele vai começar a palavra, preste muita atenção, esquece seu celular. E vai começar agora, aperta o cinto aí. Tava até comentando mais cedo antes de chegar. Igual toda vez que eu vou falar alguma coisa aqui na célula aqui, eu sempre tenho esse costume, né? Porque algumas pessoas preferem usar a revista, falar. Aí e outras fazem uma anotação aqui. Eu vou fazer a leitura de revista e vou ler também o que eu fiz aqui de entendimento. Amém. Cadê o minuto? Ele foi comprar o lanche. É isso aí. Pode começar? Pode. Cuidado, que o celular tá quase caindo, né? É. O celular quase caindo. Hoje o Liliado escolheu assim uma palavra. Já falamos mais sobre a porta e o portal. A promessa de Deus para nós está chegando e que as portas estão abertas. Eu acompanhei, no último domingo, eu acompanhei o culto, né, e a palavra do pastor Gustavo. E também acrescentei algumas informações a mais na explicação
explicação. Bom, de início, a gente tem Apocalipse 3:8. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Bom, essa palavra de Apocalipse 3:8, a compreensão é que nós somos a igreja das portas abertas. Somos colocados do lado de dentro, mas temos acesso. A porta fecha para ninguém, mas nossas portas estão abertas. Bom, muitos crentes acham que o acesso às portas abertas não é tão simples assim. Mas Deus nos dá a oportunidade que temos portas abertas em nossas vidas em vários anos. E para que possamos experimentar o melhor que Deus tem preparado para nós. O Senhor conhecia as obras da igreja de Filadélfia, né? Sabia que temos enfrentado provas e tendo pouca força, e não negaremos o nome do Senhor. É uma igreja que viveu de obra do Espírito Santo. E, bom, sobre os ensinos, né? Quantos ensinos e promessas preciosas encontramos na palavra de Deus? Todas as vezes que clamamos do poder do sangue de Jesus, abrimos a palavra, encontramos alimento para nossas almas, refrigério e direção. Em Lucas 13, 22 e 24, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão e não poderão. Procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 22 e 24. Eu também tive a compreensão, né, dessa parte dessa passagem aqui, que alguns entendem que a porta é difícil e que não conseguimos entrar, mas ouvimos a palavra de Deus para que possamos ter a revelação e possamos enxergar. Algumas vezes precisamos ter a interpretação da palavra e ver a forma que foi apresentada e vir nas nossas mãos. Também, né, um outro ponto que eu ia acrescentar, vemos que é importante e vemos que o importante não é saber quantos se salvarão. Não lhes interessa especular sobre este tipo de questão, mas vai diretamente ao essencial e decisivo. Viver com atitude única e responsável para acolher a salvação do Deus, que é sua bondade e que queremos que todos se salvem. Quem está disperso e distraído não está em sintonia com o dom da salvação. Perde a oportunidade de acolher e deixar de inspirar por ela. Por isso, Jesus insiste: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Continuando, para entender corretamente o apelo a entrar pela porta estreita, né, como a gente está mencionando sobre essa palavra, é preciso recordar as palavras que Jesus encontradas no Evangelho de João: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Bom, aqui no início, eu creio que essa porta aberta é diante da igreja e, antes de tudo, uma porta da salvação. Creio que milhares serão salvos neste ano. Muitos crentes, porém, questionam se são muitos os que são salvos. A compreensão mais comum é que poucos vão chegar ao céu. A palavra esforçar, usada pelo Senhor, é agonizar mais. De onde vem a nossa palavra agonia. Por esses dois textos, a conclusão é que são poucos os salvos. Entretanto, se lermos Apocalipse 7:9, veremos que a multidão dos salvos ninguém pode contar. Em Apocalipse 7:9 está escrito: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Precisamos crer que não há contradição na Bíblia. Toda aparente contradição procede de problemas em nossas interpretações. Bom, sobre o meu entendimento sobre essa parte também, a palavra nos mostra que as portas abertas foram colocadas diante de nós. Mas vimos que em Apocalipse, como eu li no Apocalipse 7:9, tem uma multidão enorme. Então ficamos com essa dúvida. Serão muitos que irão entrar pelas portas? As portas abertas entendemos como bênçãos, mas as portas abertas são para a igreja, como entendimento de salvação. Entendemos que a salvação que temos é como um nascimento, um renascimento, e antigamente as pessoas acreditavam, né, como que Jesus era um salvador. Na dúvida, a mulher que perguntou, né, como essa parte aqui está escrita aqui, na dúvida a mulher perguntou se são muitos que vão entrar pela porta e serão salvos. Jesus informou sobre a salvação que necessitamos seguir para conseguir, né, realizar isso. Uma observação também, né, que eu tive lendo essa palavra, que há uma diferença, né, entre esses dois contextos, mas que a cruz que está no meio. Depois da cruz, a salvação tomou uma proporção muito maior. Depois da cruz, somos salvos e temos nossos pecados perdoados. O preço já foi pago e precisamos crer, precisamos confessar com a boca e acreditar com o coração. Bom, o que aquela pessoa tinha em mente quando falou de salvação? Precisamos ter em mente que o Senhor estava falando para os judeus. Ele ainda não havia ido ao Calvário. Então, ser salvo, mencionado em Lucas 13, não significa ser regenerado e cheio do Espírito, ou ter todos os seus pecados perdoados, porque o Senhor ainda havia morrido. Naquele momento em que o Senhor pregava para Israel, ser salvo significa salvo do farisaísmo, de uma vida pecaminosa, da distribuição, por meio de se tornar-se um discipulador de Jesus. Naquele momento, eram poucos os salvos. Não está se referindo ao futuro, era para o tempo do ministério do Senhor. Hoje, porém, a realidade é diferente. O número de salvos ninguém pode contar, simplesmente porque a cruz aconteceu. Olhando essa palavra, né, eu também tenho uma rápida reflexão sobre ela, que seria, voltando nessa palavra, né, e vendo a resposta que o Senhor Jesus deu. A explicação é que, para entendermos que Jesus está falando, quando Jesus fala que entramos pela porta, a porta não se abre e fecha, mas a tradução original é o portal, onde a porta fica olhando, a palavra, podemos perceber que o contexto muda. Para podermos entender melhor o contexto do portal. E nessa parte a gente vai olhar o que seria a questão do portal. Como aqui está escrito, né, o que é portal? Entrar pela porta estreita. Larga, entrar pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ela. Em Mateus 7, 13 e 14 está escrito nessa passagem. E o que a gente poderia, né, ter um entendimento sobre essa parte também, né? Eu vou dar só uma continuação aqui para concluir, antes de falar, que a palavra porta aqui é portal, pule, o que é portal estreito. Para que compreendamos, temos que recorrer ao exemplo do Velho Testamento. Bom, sobre Mateus 7, 13 e 14, é impossível que alguém que foi salvo por Jesus continue a sua caminhada pelo caminho amplo. Não
não, assim, não tente alargar o caminho estreito, para que seja mais confortável. E porque alargar o caminho é trocar de estrada. Então a gente olha, né, muitas das vezes as pessoas, a escolha, né, a decisão das pessoas entre viver uma vida no erro, na falha, no pecado, o caminho mais fácil, no caso a porta mais aberta. A porta estreita é normalmente a gente seguir, né, o direcionamento da palavra de Cristo, a gente seguir as normas, seguir os mandamentos, que é uma coisa assim que realmente a gente vê como algo difícil, né, para a gente conseguir ter em nossa vida uma direção. E, bom, mas lembre-se que a fé de Jesus nos faz andar pelo caminho estreito. Então, se a gente tem fé, né, a gente acredita, a gente consegue ter um direcionamento melhor, a gente não tem aquele afastamento, né, do nosso rumo. O que a gente precisa realmente ter é a palavra conosco. A gente precisa, né, acreditar que o Senhor Jesus está direcionando as nossas vidas, a gente precisa confiar nele e acreditar o caminho estreito, né, a gente seguir o direcionamento do Senhor Jesus é a melhor escolha para a nossa vida. Bom, seguir Jesus não é andar no caminho fácil, como eu estava comentando aqui, né? A gente seguir da forma como se deve ser feito, né? A gente vê os mandamentos, a gente seguir o direcionamento. Então, assim, é algo que não é fácil realmente em nossas vidas, porque dia após dia a gente tem as tentações, a gente tem as falhas, a gente tem tudo que pode estar fazendo a gente errar, né, muitas das vezes. Então o Senhor, ele vê na nossa vida, ele caminha ao nosso lado e ele sempre quer o melhor para nós. Então, assim, renunciar à luta contra a nossa própria natureza pecaminosa, mas é isso que nos conduz à vida eterna, pois a verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus, mesmo com as dificuldades que fazem parte da vida cristã e a vida de obediência a Deus que vale a pena ser vivida. Então a gente tem o melhor, né, com a gente tem na caminhada dentro da igreja e a gente seguindo, né, o propósito. Dando continuidade aqui também ao entendimento, né, que eu tive também sobre a continuação da palavra de Mateus 7, 13 e 14, o caminho é largo. O caminho largo é o caminho do pecado, que conduz à destruição. É um caminho que relativiza o pecado e se mostra agradável. Então, como eu estava informando, né, tudo que a gente vê como uma forma de facilidade, o que a gente vê como uma coisa que pode ser agradável aos nossos olhos, a uma prática que a gente pode ter, um erro, alguma falha, muitas das vezes pode ser agradável em um certo momento, que a gente olha e a gente fala, isso aqui vai ser algo que eu vou poder absorver, algo que eu vou poder utilizar, mas é algo que futuramente, né, ou naquele momento, não vai de acordo, né, com a palavra da Bíblia. Então, não viva buscando aquilo que é mais confortável, submeta-se a Deus. É tolice caminhar pelo caminho amplo e esperar chegar no mesmo lugar. Então, o caminho estreito, né? Então a gente tem o direcionamento, como eu havia informado, da igreja, né? Onde a gente vê as coisas da forma como deve ser feita, né? A gente fazer as formas da forma correta, como eu havia mencionado. Bom, mantenha seus olhos fixos em Jesus e siga o seu exemplo ao caminhar por esse caminho que definitivamente é difícil, mas leva a vida. Então, entre o caminho estreito e o caminho largo, a gente ter direcionamento, né, para a gente entrar pelo caminho estreito. Porque o caminho largo, né, a gente tem todas as possibilidades, né, da gente aceitar algo que não vai ao nosso princípio, algo que não vai agradar a Deus. Então, o caminho estreito é algo
difícil, né? Assim como eu havia informado aqui na explicação, né? Que faz parte da vida cristã a vida de obediência a Deus e que vale a pena ser vivida. Bom, dando continuidade aqui, bom, em Deuteronômio 16, 18, informa: Jesus e oficiais, juízes e oficiais, porás em todas as tuas portas que o Senhor, teu Deus, te dê entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Um portal é o lugar do julgamento, o lugar da decisão, das decisões, né, judiciais. É o lugar de lei a ser executada. As pessoas eram punidas debaixo do portal. Os juízes julgavam debaixo da porta da cidade. Claramente, a porta aqui é o portal da cidade. O portal representa a lei. E olhando, né, observando essa passagem de Deuteronômio 16, 18, eu tenho uma reflexão sobre a palavra, que a palavra porta, nessa palavra, no caso chá, significa portal. Nos portais naquela época ficavam os anciões e juízes. No portal é o lugar de causas que eram julgadas, e quem saía de lá vinha de um lugar de condenação. Então, o que significa portal? Portal significa a lei que condena, que nos condena, e Moisés a lei. Jesus veio para salvar, o portal era o lugar da lei, assim como foi informado nessa passagem. Bom, continuando, em Deuteronômio 17, 2, 5, quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher proceda mal aos seus olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva outros deuses, e os adora, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu. O que não ordenei te seja denunciado, ou ouvires, então indagarás bem. E eis que sendo verdade e certo que fez tal abominação em Israel. Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até morrer. Como está escrito em Deuteronômio 17, 2, 5. O portal da cidade era o lugar do juízo e da condenação. Bom, podemos dizer que o portal representa a lei. Nessa outra parte, a gente tem o quê? O que significa a porta. Como a gente viu sobre o portal, sobre a lei, tudo que é dito, né, na passagem de os juízes e tudo que foi informado aqui, a gente tem a segunda, né, que é a segunda linha, que tem o portal e tem a porta. O que significa a porta? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sabe que outra parte. Esse é o ladrão salteador. Aquele que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, aqui a gente tem, né, a diferença entre o portal e a porta. O portal, né, a gente tem um entendimento que a gente, além do que a gente leu sobre a lei, a gente também tem essa parte, né, que por essa parte o portal poderia significar, além de lei, né, nessa passagem aqui de João 10, 1, 2, quem poderia estar no portal, muitas das vezes poderia ser o ladrão, aquele que poderia roubar, né, algo de precioso que possa estar na porta. E a porta seria a salvação que a gente tem, né, onde que a gente pode passar. E a porta não é o portal, como a gente observou essa diferença entre os dois. O Senhor Jesus é a porta.
Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Bom, então ele diz: agonizai-vos para entrar pela portal. Quando as pessoas orgulhosas e cheias de justiça própria veem o Senhor, é isso que elas fazem. Ele manda agonizarem através do portal da lei. Quando o Senhor diz, eu sou a porta, ele não diz temos a agonizar para entrar por ele. Então temos aqui a diferença entre a lei e a salvação, né? Onde que a gente tem o portal e a gente tem a porta. Em João 10, 8, 9, temos todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores e salteadores. Todos aqueles que vêm antes, né, em questão do portal. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Bom, deixa eu só... Bom, antes de eu possa dar continuação aqui abaixo, o que eu pude ter de entendimento também? Que Jesus mostra que ele é a porta da ovelha, do passo do Senhor. A palavra aparece ali, não é portal, como foi informado aqui. Onde trazia a lei, a condenação, aparece a palavra porta, que aquele que entra por ela vai encontrar acesso ao pasto. Assim como foi informado, né, sobre as ovelhas e o ladrão, o portal e a porta. O sangue já foi derramado, então como o sangue foi colocado no portal, o ladrão não tem acesso. À meia-noite, o anjo da morte tentava entrar, mas não entrava, pois o sangue no portal. Só voltando. À meia-noite, o anjo da morte tentava entrar, mas não entrava, pois o sangue estava no portal e o maligno viu o sangue e já foi colocado no portal. Bom, como o sangue já foi derramado, né, a gente vê, né, que a justiça já foi saciada. Então, a gente tem a salvação de Cristo, o que todo o preço que a gente tinha, toda falha, tudo assim que a gente carregava sobre nós, Jesus levou sobre ele na cruz. O sangue derramou sobre nós para poder nos salvar. Então, quando estamos em comunhão com o Senhor Jesus, que no caso eu me refiro à porta, ele tem suprido todas as nossas necessidades. Quando estamos fracos, tem sido nessa hora que nós tornamos forte na tua presença. Bom, e como o Senhor Jesus diz, meus irmãos, o Senhor Jesus não faz distinção de pessoas, ou seja, pobre, rico, doutor, inculto, o Senhor nos vê todos iguais. A grande preocupação do Senhor é que estejamos salvos. Porque o pastor sabe o perigo da noite. E onde um homem sem o Senhor não consegue distinguir o bem e o mal, o santo e o profano, a vida e a morte, mas a certeza é que temos sido colocados em um lugar seguro, no aprisco, a igreja. Jesus tem a chave em suas mãos, revelação que ele é a porta para nossos corações. Então aqui a gente já tem a conclusão, né, que a porta é o melhor lugar onde a gente pode se permanecer, onde a gente vai estar distante da lei, a gente vai estar distante da condenação, a gente vai estar distante, né, do inimigo e da condenação. Então a porta é o caminho onde que a gente precisa se permanecer para estar diante, né, do direcionamento ao Senhor Jesus. E em continuação, eu vou estar lendo aqui. Bom, em João 10, 8, 9, diz: todos quantos vierem diante de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas deram ouvido. Bom, essa parte aqui eu tinha lido, né? E a continuação dela é: os que vieram antes do Senhor são escribas e fariseus. O Senhor diz claramente, se alguém entrar
dele não será salvo, não há esforço envolvido. Todo que passa pela porta é salvo, enquanto é pastagem. Todas as vezes que você vê roubo, morte, destruição, você está vendo a obra do diabo. O diabo faz isso através dos fariseus, os quais ensinam que precisam realizar obras para agradar a Deus, a fim de ser salvo ou ser aceito ou ser abençoado por ele. E quando você crê nesse tipo de sistema, você será roubado, coisas serão roubadas e você será até destruído. Mas o Senhor diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém. Bom, sobre essa passagem aqui que eu li, né, o meu entendimento também, em continuação sobre João 10, 9, João 10, 8, 9, eu tenho a seguinte passagem aqui. Bom, como informado, no meu entendimento, né, eu sou a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, bom, ao entrar por ele, somos salvos e encontramos pastagem, ou seja, somos alimentados e cuidados por Deus. Então, ao entrarmos pela porta, a gente tem o alimento, a gente tem a palavra, a gente tem todo aquele cuidado que Deus tem preparado para nós. Então a gente não fica aqui à deriva, a gente não tem aquele risco, né? Se a gente sair para tal lugar, a gente ficar com o pensamento que algo que vai dar errado ou o inimigo vai tentar contra a nossa vida. A gente tem sempre aquele cuidado que Deus tem proporcionado para nós. E então existe o portal e a porta dentro do portal. Infelizmente, a tradução de nossas Bíblias não foi precisa, por isso confundimos o portal com a porta. Bom, até também eu estava observando, né, no Antigo Testamento vemos a palavra porta. Também tem essa informação, né, que a gente busca também no Antigo Testamento. E que onde eu encontrei que a gente também tem entendimento que todas as vezes que vemos a palavra dita uma vez, como é informado em Gênesis, no Antigo Testamento, dão significado a toda a Bíblia. Assim como Gênesis é a primeira parte na Bíblia. Bom, aqui a gente tem o quê? A gente tem a próxima passagem aqui, né? O portal é a lei e a porta é a graça. A porta é o lugar de graça, misericórdia e paz. A porta é o lugar da oferta e do pecado. Antes de Caim matar seu irmão, Abel, Deus lhe deu uma chance. Eles estavam com ciúmes e inveja, porque seu irmão havia sido aceito por Deus. Abel não foi aceito porque era bom, mas porque veio por meio do cordeiro. Tudo que é divino e moral, tudo que é divino é moral, mas nem tudo que é moral procede de Deus. Fazer o bem não quer dizer que é divino, mas todo que é de Deus faz o bem. Então, todas as obras boas, tudo que a gente segue, né, da forma como deve é descrito na Bíblia, tudo que a gente pode fazer da maneira correta, a gente tem aquele caminho, né, que a gente faz, que seria um caminho, né, próximo, um caminho que a gente tem um direcionamento para a palavra e que a gente tem o nosso foco em Deus. Então a gente não tem outro caminho, a gente vê, né, que tudo que é divino, né, a gente vê que tudo que, como aqui informa, né, o bem não quer dizer que é divino, mas tudo que é de Deus faz o bem. Então a gente sempre tem que ver, né, a forma correta, a gente sempre tem que ver o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode, né, estar vendo algo correto, né. Bom, continuando, quando Deus viu a ânsia assassina em Caim, o que o Senhor lhe disse? Deus fala com a gente
Deus fala com gente cheia de amargura e pecado, porque Ele é gracioso. Então Ele tem Ele dá a nós, né, a oportunidade de poder se aproximar a Ele. Mesmo que a gente possa estar em erro, mesmo que a gente possa estar em pecado, a gente tem aquela oportunidade de se aproximar mais do Pai. Então, Deus, Ele quer o melhor para nós. Mesmo que a gente possa estar em erro, que muitas das vezes a gente vê, né, muitas das pessoas que pode ser que, eu errei, eu falhei esse dia, ou eu falhei aquele momento, Deus, Ele não vai ter um olhar para mim, Deus vai se afastar. Na verdade, não. Deus, Ele sempre está ao nosso lado, né, ao nosso redor, e Ele sempre busca, né, o melhor para nós. Então, o que a gente precisa, né, a gente precisa buscar, né, o perdão. A gente precisa ver qual que foi a nossa falha, qual que foi o nosso erro, e a gente precisa se redimir. Então a gente precisa buscar no Senhor a nossa ajuda, né? A ajuda do alto, né? Assim como na videira antigamente eu ouvia muito, né? Na videira que passava na rádio, se não me engano, autoajuda e ajuda do alto. Então a gente sempre tem que buscar a ajuda do alto, né? Que é o melhor para nós. E continuando, em Gênesis 4, 6, 7, diz: Então lhes disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, como é informado em Gênesis 4, 6, 7. No hebraico, a palavra pecado é a oferta. No hebraico, a palavra pecado é a oferta pelo pecado. São a mesma chamada. Só podemos diferenciar pelo contexto onde está escrito. Nesse contexto de Gênesis, certamente o cordeiro dá oferta pelo pecado, e a palavra usada aqui no hebraico é a porta, betash. Isso significa que a porta é o lugar de perdão de pecado. Essa é a primeira menção de porta, né, na Bíblia, assim como eu havia informado, né, onde a gente vê a palavra porta, né, sendo mencionada em Gênesis. E Caim, voltando ao acontecimento de Caim rejeitou a oferta e matou seu irmão. Os que creem na performance perseguem os que vivem por fé. O primeiro assassinato foi por um motivo religioso. Então, observando isso, eu também tive um entendimento, né, que eu vou estar compartilhando. Bom, em Gênesis 4, 6, o que eu peguei de entendimento até esse momento, dessa parte, eu coloquei como assim. Gênesis 4, 6. Quando o homem pecou, o próprio Deus veio ao homem e percebeu que estava escondido. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Uma das ofertas teve sangue envolvido e outra não, pois assim o Senhor Deus aceitou a oferta para que tenhamos acesso, precisa ter sangue. Na palavra nossa que Caim ficou com raiva. Bom, em continuação, Caim matou seu irmão e Deus foi falar com Caim. A explicação é que Deus vem falar conosco mesmo com pecado. Assim que eu havia informado, né, que muitas das vezes a gente pode errar, a gente pode falhar, mas Deus está ao nosso lado e Ele dá a nós a oportunidade de se aproximar mais a Ele, mas para que isso possa ser realizado, né, muitas das vezes a gente precisa ver a nossa falha, o nosso erro. Então a gente precisa pedir o perdão, a gente precisa pedir perdão a Deus, e a gente precisa, né, ver a forma correta, né, e também não falhar, né, no mesmo erro. Bom, Deus não vira as costas para nós, mesmo pecando, pois lá na cruz do Calvário Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Deus mostra a Caim que se ele fizer tudo certinho,
não tem um erro, ele irá ser aceito, ele irá o aceitá-lo. Mas não é fácil seguir tudo da forma certa. Assim como foi dito, né, na escritura do jovem rico, que Jesus disse que se ele obedecesse o testamento, então Jesus disse ao jovem rico, né, o que ele vendesse tudo que tinha e dava aos pobres. E a mesma pergunta, né, a gente observa aqui que Deus fez a Caim, que ele seguisse a palavra. Então, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti contra o dominado. A única forma que temos de acesso através de Cristo a única forma que temos de acesso é através de Cristo, e com isso teremos a graça. Como Caim não aceitou, Caim se tornou errante pelo caminho, ficou com medo, e que muitas das vezes, né, também ficamos com medo e ainda, pois não aceitamos a oferta e favor imerecido. Pois o sangue de Jesus já foi oferecido no meu lugar, né, no nosso lugar, e o pior que possa acontecer é de morrermos, mas como aceitamos a oferta de Deus, estaremos, né, com Ele no paraíso. E aqui, só uma rápida passagem também para concluir. Bom, a oferta pelo pecado estava à porta. O altar do holocausto era colocado à frente da porta do tabernáculo. Pôs o altar ao holocausto à porta do tabernáculo, atendo congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto. E oferta de cereais, segundo o Senhor ordenava a Moisés, em Êxodo 40:29. A porta é o lugar do perdão, porque era a porta que era oferecida e a oferta do pecado. A lei é o portal, mas Jesus é aquele que preenche perfeitamente o portal. Em Êxodo 12, o sangue foi aplicado no portal, porque o sangue é para satisfazer a exigência da lei. E, todavia, uma vez que a lei é satisfeita, o Senhor fecha a porta da casa e ninguém pode abrir, para trazer condenação. Em Apocalipse 3:7, a porta que o Senhor fecha, ninguém poderá abrir. Bom, continuando, vencedores entram pela porta. Abraão e Ló são tipos de crente, vencedores e do derrotado. O interessante é ver a posição onde estavam quando o Senhor veio a eles. Abraão estava à porta. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado, e à entrada, petache da tenda, no maior calor do dia. Essa passagem é de Gênesis 18:1. Abraão estava sentado no maior calor do dia. A porta é o lugar de descanso. Quando o sol estiver no máximo, descanse. No descanso, Deus aparecerá na porta. Ló estava no portal. Então aqui a gente vê, né, que Abraão estava à porta e Ló estava no portal. Então Abraão estava na graça e Ló estava na lei. Então, ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada chá estava Ló assentado. Este, quando viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se em pé, como é informado em Gênesis 19:1. No verso 4, os homens da cidade vieram até a casa de Ló para atacá-lo, mas os anjos fecharam a porta, petache. Proteção. Enquanto Ló estava no portal da cidade, não havia proteção, mas agora a porta o protegeu. E os homens perversos ficaram cegos e não podiam achar a porta. Gênesis 19:11, Deus vai fazer com que o diabo fique cego e não consiga ver a porta onde você está. E ele não terá acesso à tua casa. Amém. Então aqui a gente vê que em Gênesis 18:1, a gente tem a palavra entrada, né, a palavra própria, e Abraão estava sentado. E Ló, né, como
escrito aqui, ele estava no portal da lei. Então aqui a palavra porta de Abraão estava sentado, pois Abraão ele confiava na graça e o Senhor veio até ele. E Jesus disse: eu vou comer na sua casa. Abraão estava junto à porta, pois estava dependendo da graça. Em Gênesis 19:2, Jesus foi à casa de Ló, onde Ló estava no portal. Não quiseram entrar na casa dele, né? Primeiro dependeu da graça e segundo dependeu da lei. Quem depende da graça recebe a oferta da graça. E Gênesis 19:5, a Bíblia fala que no meio da noite os homens foram, como aqui é informado, né? A Bíblia fala que no meio da noite os homens foram, que no caso seriam os homens perversos que ficaram cegos, né? Que foram aqui na passagem de Ló. Então, em Gênesis 19:6, Ló estava no portal, mas os anjos puxaram ele para dentro da porta. Então ele trouxe ele para a porta, a graça, pois ele estava na condenação, onde é a lei do portal, e puxaram ele para a graça, e o fechou a porta do acusador. Então o inimigo não tinha mais poder sobre Ló. Então, acusador, condenador, os ataques do inimigo não têm poder sobre nossas vidas, pois as portas já estão fechadas, né? Então estaremos na graça, como é escrito, né, na porta. Teremos a proteção sobre nossas vidas diante do acusador. Aqui, rapidamente, a gente tem um jovem rico que teve, né, de agonizar. Quando o jovem rico disse que cumpria todos os mandamentos da lei, o Senhor lhes mostrou o portal e ele não conseguiu passar. Lucas 18:18 diz: vender todos os bens e dar aos pobres certamente produziu nele uma grande agonia, mas ele não pôde passar. No capítulo seguinte, nenhuma lei é dada. Lucas 19:5, o Senhor se convida para comer na casa de Zaqueu. Ao jovem rico orgulhoso, o Senhor Jesus mostrou o portal da lei e ele agonizou, porque dar toda a riqueza aos pobres produz agonia. Então, tudo aquilo que o jovem rico tinha com ele não queria se desfazer. Então, aqui a gente já vê, né, a passagem que mostra Jesus mostrando ao jovem rico, né, o portal da lei. Então, porque dar toda a riqueza aos pobres produz agonia, mas Zaqueu, que estava convencido do pecado, o Senhor lhes deu a porta, né, no caso a graça. Bom, do jovem rico, eu tive um rápido entendimento, que, como informa, né, a passagem de Lucas 18:19, faz parte da história do jovem rico que aborda Jesus o jovem rico, né, aborda Jesus em busca de orientações para poder herdar a vida eterna. Jesus, em sua sabedoria e amor, nos ensina que apenas Deus é verdadeiramente bom. Então ele nos convida a nos despojarmos, né, de nossas presunção e reconhecermos as nossas dependências no Pai Celestial. E, bom, por último aqui a gente tem o Vale de Cor, o Vale de Acor, em Oséias 2:15 informa: e lhe darei, as suas vinhas é o Vale de Acor, para a porta de esperança. Será obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia que subiu à terra do Egito. Oséias 2:15. A palavra porta aqui é petache. A porta é a esperança em nossas vidas. A porta é a porta da esperança, a porta da esperança. A nossa esperança é plena certeza e convicção e não um mero otimismo. Onde o Senhor vai colocar a porta da esperança? Bom, no Vale de Acor, Acor significa inquietação. A tribulação, a angústia. Quando você está em tribulação,
você não está na montanha, mas no vale. E a promessa é que nesse vale o Senhor vai abrir uma porta de esperança. O Senhor Jesus é a porta quando você entra por ela e encontra a vida em abundância. E para concluir, a explicação de Oséias 2,15, eu tive, né, a compreensão que mais uma vez apareceu a palavra porta, né, assim como a gente viu em Gênesis e a gente está vendo novamente também em Oséias 2,15. O lugar onde a porta foi aberta, no vale de Acó. No vale de Acó significa inquietação, preocupação, vale da tribulação. E foi no vale da tribulação que a porta foi aberta. E nesse lugar a porta da esperança será aberta. Bom, o Senhor, Ele nos tirou da cidade, da confusão, da razão da escritura religiosa, para vivermos totalmente dependentes dele. No deserto não há recurso, mas ele é água da vida, pão vivo, refrigério e tudo mais. E, bom, tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, tudo que a gente realmente precisa buscar, está em Deus, está no Senhor Jesus. E para poder finalizar aqui, eu deixei um rápido explicamento aqui para você, é que não dependemos da lei, mas sim da graça. Amém. E é isso. É que a lei salva, Amém. a lei salva e a graça condena, né? E a lei mostra o pecado para o homem e condena. E a Amém. graça salva e liberta. Eu queria, só rapidinho, 2 minutinhos só. Os 144 mil selados do Apocalipse, que está encaixado aí, é verdade. É que o João, né, viu Jesus em pé na frente do monte, né? E tinha, além dos 144 mil, não falou 144 mil, mas é essa passagem. Além dos 144 mil, tinha multidões de muita gente. Nessa multidão, lá nos 144 mil no Apocalipse, fala que é a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, está tudo encaixado numa só, né? A igreja, a trabalhando, né? Então aí, não é só, que eu quero dizer, não é só os 144 mil que vai salvar, não é só 144 mil. Mas isso aí, essa explicação é toda a igreja, do velho e do novo. O João viu Jesus em pé no monte, que é essa multidão. Então toda pessoa que crê em Jesus como o único Deus, verdadeiro e Salvador, tem um relacionamento com Ele, nunca abandonar Jesus, essa pessoa será salva, né? É verdade. Irmãos, para quem foi muito boa Foi muito bom, foi a palavra muito explicada, mas para quem entende que é portal e porta, aquela borda que fica ali, né, Vitor? Essa borda aí que é o portal. Eu mexo muito com isso também.